terceira parte do consultório, tempo agora para ouvirmos as questões e dúvidas do público que nos vê em casa ou noutro sítio qualquer que tenha uma televisão. 225-083-204. Pode ainda ligar, pode também deixar a sua questão por escrito em consultório@portocanal.pt. Recordar que pode tirar as suas dúvidas no âmbito da especialidade de psicoterapia e psicologia. Temos connosco o Dr. Pedro Brás, psicoterapeuta da Clínica da Mente. Sem mais demoras, cumprimentar a nossa primeira telespectadora a entrar em linha, Maria de Jesus, liga-nos de Sintra. Boa tarde. Boa tarde. Olá, Maria. Estou muito agradecida. Sim. Eu gostaria de pôr uma questão ao Dr. Pedro Brás, porque eu ouvi atentamente. Então diga. Portanto, o tema que é abordado. E acontece que eu considero-me incluído nesse enquadramento do tema, que tem a ver com a Maria, deixe-me só interrompê-la um segundo, porque estamos a ouvi-la com alguma interferência. Está perto de alguma zona com barulho? Não? Eu estou numa Perfeito, já estamos a ouvi-la bem. Exterior. Estou numa varanda exterior, mas vou tirar completamente o som da televisão. Muito bem, é que talvez seja do seu telefone ou da ligação, mas há aqui alguma interferência. De qualquer das formas, deixe a sua questão. Pronto, a minha questão é precisamente que eu estou a sofrer, portanto, já há algum tempo com a agressividade do meu filho e a irritabilidade que ele tem, porque ele tem baixa autoestima, ele tem 18 anos, vivemos os dois e eu realmente manifesto a minha parte, eu não ter a força suficiente para dominar a sua impulsividade e muitas vezes a agressividade dele, porque vai-me prejudicando em termos psicológicos também, não é? E eu queria a opinião do Sr. Doutor, saber o que é que ele me aconselha, digamos, porque eu já pensei ir a um hospital civil, psiquiatria, pedir uma consulta de urgência para ver se ele recebia algum tratamento a nível de fármacos para ele acalmar e talvez para ele ter uma melhor interação comigo. Mas já percebi que isso também tem a ver com o caráter e com a situação em que ele se encontra, porque ele tem adição aos ecrãs e funciona muito em função disso. Ele está com 18 anos, tem duas disciplinas que está a tirar do 12º, que é o que faltou do ano passado, e está disponível. Já lhe propus para ele ir arranjar um part-time, mas ele oferece-me resistência a isso, e então eu vejo-me aqui, de alguma forma, um bocadinho subjugada a este panorama e queria pedir a opinião do doutor no sentido de me ajudar a orientar o que é que eu devo fazer nesse sentido. Muito bem, Maria, nós, de facto, a sua ligação está um bocadinho complicada, mas eu acho que percebemos tudo aqui. A Maria de Jesus tem então um filho com 18 anos. O que é que o Dr. Pedro Brás lhe pode dizer? Bom, há aqui duas preocupações que temos que ter. Uma é, e temos que perceber porque é que ele tem estes comportamentos. Se pode ser por haver um problema de frustração que ele não consegue gerir bem, isso pode ter a ver um bocadito com a parentalidade desde pequenino, é porque nós só nos queixamos dos jovens, dos filhos, quando eles já têm 18, 16 anos. Mas o problema nunca é aos 16, aos 17, aos 18 anos, o problema é sempre da infância, da forma como nós os educamos. Se eu não consigo fazer com que o meu filho aos 4 anos não saia da mesa, eu não vou conseguir também mandar nele aos 17. E claro que aos 4 anos ele é pequenino, quase que não faz mal ele não obedecer. E nós não exercemos muita pressão. Que não importa. Que não tem a malícia. Pronto, coitadinha do menino. E às vezes somos muito benevolentes com os nossos filhos. Deixa lá, dá-se-lhe isso, pronto, só para ele não estar aqui a berrar. Mas quando nós estamos a fazer isso, nós estamos a fazer com que seja ele a mandar na família e não os pais neles. Claro que depois eles crescem e acham-se no direito de exigir e têm dificuldades em se submeter, e isso entra dentro da personalidade deles. Por outro lado, se a criança está com algum desequilíbrio emocional, se ele está com alguma fobia social, se ele está com dificuldades na relação com os outros, na escola, e que é muito mais impulsivo, que está deprimido, também pode ser uma forma, esta dificuldade em aceitar o que os pais dizem, também pode ser uma forma de manifestar o seu mal-estar interior. Então há aqui duas dimensões que temos que perceber. Primeiro, o jovem pode não estar bem com ele próprio,
e precisar de ajuda, da psicoterapia, para o entender, para perceber quais são as frustrações deles, e o psicoterapeuta poderá ajudá-lo a perceber e a ajudá-lo mesmo a ultrapassar as questões individuais dele, os medos deles, as pressões sociais que ele possa ter. Mas, por outro lado, os pais, e não é tarde, aos 18 anos continua a não ser tarde, porque agora os filhos são dependentes dos pais até aos 25, 26 anos, portanto, enquanto os filhos forem dependentes economicamente dos pais, eu considero que os pais têm influência sobre os filhos, não é? Eu tento me impor e precisamente tentar mostrar a ele que ele deve ter respeito para já nas palavras, mas ele verbaliza um vocabulário menos adequado para mim, quando eu nunca fiz isso para ele, portanto, demonstrei sempre respeito e também o que eu pretendia era que ele pôde da mesma forma comigo. E eu ofereço resistência a pequenos gestos de obedecer, e a relação com... E a relação dele com o pai, como é que é? Pronto, o pai não vive connosco, o pai vive por perto e tem tanto aquele pequeno tempo de uns minutos com ele e não está, porque não está presente. Não está no dia-a-dia, não está presente. Sim, e não gera estas... Mas, portanto, há uma boa relação em termos cordiais, é somente isso. Pronto, o que eu quero dizer... Ele tem como alternativa aos tios, que já me falaram, se a situação se agravar, do meu filho mudar para com os tios, porque ele já obedece aos tios, já faz o que os tios lhe dizem sem qualquer resistência. Porque Pronto. Também tem o tio, a tia e o irmão, e se é sozinho comigo, eu tento ficar mais à vontade para resistir e de certa forma, usar de alguma agressividade comigo. Pronto, o que se está a perceber é mesmo uma dificuldade na relação com a mãe, ou seja, sim. Ele não reconhece a sua autoridade. Não. E há uma pessoa que não reconhece a autoridade e outra pessoa que não consegue impor a autoridade. Então, para corrigirmos isso agora, aos 18 anos, que é possível corrigir e tem que se corrigir, o ideal seria, não era bem a medicação. A medicação... Ele não está doente, ele não tem um problema de uma doença psicológica, ele está mal formado, ele formou-se mal, ele não a respeita e o facto de ele não a respeitar, isso não é uma doença, portanto a medicação, enfim, não é mesmo indicado. O que é que ele precisa? Ele precisa de ajuda, claro que é muito difícil um jovem de 18 anos reconhecer nesta situação que ele é que está mal, porque para ele é que está bem. Exato. Pronto, mas de qualquer maneira você deve exigir que ele vá ser consultado por um psicoterapeuta, por um psicólogo, mas também a mãe, você, também deve pedir ajuda. Porquê? Porque tudo aquilo que você faz tem os resultados que obtém. O que você precisa de fazer agora é coisas diferentes. Claro que eu não sei o que é que você precisa de fazer diferente, porque não o conheço bem, não sei o que é que faz, o que é que tem feito até agora. Mas deve-se aconselhar com um psicólogo com a especialidade da parentalidade, que tenha essa valência, que domine as questões da parentalidade, ou seja, da forma como temos que gerir a relação com os nossos filhos, de uma forma mais apropriada. Deve-se aconselhar com um psicólogo, especialista em parentalidade, ou um psicoterapeuta, para ajudar a ter atitudes com ele mais assertivas. Sim, então não devo partir do princípio que passar para a minha família, portanto, essa responsabilidade de dar continuidade a um trabalho que eu não vou conseguir levar por diante na relação com o meu filho. Portanto, não vale a pena eu ir por esse caminho para já, não é assim? Não, na família deve ajudar, ou seja, o pai deve ajudar, os avós devem ajudar, ou seja, toda a gente deve ajudar, ninguém se deve demitir de estar com o seu filho para o ajudar a ver, a ter uma percepção sobre a realidade diferente. De apontar quando alguma coisa está... Sim, devem todos ajudar. Deve ser isso que a Maria quer dizer. Os tios, de certa forma, não limitam-se àquilo que podem, que é dar-lhe semana ele está com os tios, porque eu estou a trabalhar, e vivemos assim um bocadinho nessa situação em que eles próprios também certamente não têm bagagem suficiente para saber como ajudar
Certo, Maria. Nesse sentido, dá-lhe pronto, o acompanhamento de fim de semana onde ele está, no outro lugar, com Não, isso é a família, importante. mas de uma forma muito generalizada dentro das funções normais do fim de semana estar também no Sim. computador, dentro do telemóvel, e ir à mesa na refeição e fazer o que é normal de um dia a dia. Sim, isso é Somente importante. isso. Mas eu portanto, também vejo o meu filho que ele é um bocadinho antissocial, não socializa com outros Claro. jovens, a não ser na escola. E portanto, eu penso que essa timidez dele, Esta frustração, está por trás de tudo isso. É isso que eu Deve estava a falar gerar há bocado. frustração, Esta esta- frustração que ele deve sentir na dificuldade com os outros descarrega em si, que tem sido a Exatamente. parte mais frágil da relação. Pronto, Exatamente. era um pouco, estávamos a falar um bocado dos agressores, quando nós não estamos bem, descarregamos sempre na parte mais frágil, e neste caso é a mãe, que tem que deixar de ser a parte mais frágil, e também ele tem que ter a consciência que precisa ser ajudado. Portanto, Muito bem. psicoterapia para ele, para si, numa tentativa de melhorar esta relação é o mais importante e o que tem que ser feito. Muito bem, Maria de Jesus. Portanto, aqui o conselho do Dr. Pedro Brás, mudanças ao nível da relação, e a relação são os dois. Isso. Portanto, desejamos que corra tudo o melhor possível. A psicoterapia está para isso mesmo. Cumprimentar da Amora Alberto Alves. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Alberto. Qual é a sua questão? Boa tarde. Boa tarde. Propriamente, gostaria de deixar umas considerações. É o seguinte, já o GTZ, o Manel Terapia Social, dizia que nós também somos influenciados pela saúde social. Alberto, desculpe, nós não estamos a compreender bem o seu discurso. Sim, mas a introdução é correção ao Nós não estamos a compreender aquilo que está a dizer. Pode começar do início? não está a compreender. Da ligação. Da ligação. Sim. A ligação está má. Então, espera aí. Vamos tentar de novo. Diga. Talvez seja que está em alta voz. Talvez seja que está em alta voz. Então, olha, retire da alta voz. O que é necessário é que esteja o televisor sem som e retire do alta voz e fale, por favor, pelo auscultador, por favor. Sim. O televisor está sem som. Estamos a ouvi-lo muito melhor. Então, diga. Pronto. Então, dizia eu gostaria primeiro de passar algumas considerações antes de passar à questão propriamente dita. Certo. Está-me a ouvir bem? Estou melhor, sim. Também penso que há aí alguns problemas no estudo. Não é só daqui. Então, diga. Então, saudações para a Invicta, para a muito nobre e leal cidade Invicta. Portanto, eu gostaria de deixar umas considerações antes de passar à minha questão propriamente dita. Certo, sim. É o seguinte, o Piaget já dizia que o ser humano é um ser biopsicossocial. Isto para dizer o quê? Nós também somos algo, estamos algo expostos a uma educação social. O Sr. Doutor sabe que o ser humano passado à agressividade para a violência tem uma linha muito ténue, que também depende muito das condições socioeconómicas em que a pessoa vive. É um Certo. ponto. E depois depende de outros fatores, também como o desemprego, etc., leva as pessoas à violência. E posto Para a isto? questão propriamente dita, Sim. eu ouvi o Sr. Doutor dizer, mas já quase no final da primeira parte, falar com alguma existência da violência psicológica que os homens exercem sobre as mulheres. Mas já no final, já estava também a dizer que há homens que são vítimas de violência. Eu, por exemplo, fui vítima de violência doméstica, psicológica, durante um ano. Portanto, com uma segunda união com uma senhora. Vivia na casa dela, deixei a minha casa, pronto, por amor, e viver com ela. Durante um ano, fui constantemente ameaçado com a rua, constantemente. Se não fazes isto, vais para a rua, se não fazes aquilo, vais para a rua, etc. E então, eu entrei numa crise psicológica grande, consultei um psiquiatra,
o qual recitou alguns comprimidos, mas é como o Sr. Doutor diz, os químicos são funcionam de situação, Claro. tem que ser a nossa mente. E nada melhor para tratar a nossa mente realmente como psicoterapeuta. E nos casos... E nos casos... Depois tive que sair de casa, tive necessariamente de casa da senhora, porque a casa não é. Pois, Não tem que era se, tem que se minha, afastar não é? das Eu agressões. tive que sair e então eu estive a conseguir arranjar uma casa, aqui em Amora, e então estive à beira de fazer uma psicoterapia. Estive já com 67 anos, tinha na altura. Então, o que é que acontece? Acontece que o melhor psicoterapeuta que eu arranjei, o melhor comprimido que eu arranjei foi uma outra mulher. Quer dizer, uma mulher, aliás, até um amigo meu já me tinha dito, nada melhor para esquecer uma mulher que outra mulher. Portanto, foi a melhor psicoterapia que eu realmente. Porque se Claro. ela não tivesse aparecido, eu tinha que recorrer a uma psicoterapia. Claro. Porque vocês- Muito bem, Alberto. Portanto, no fundo, aqui é mais o seu testemunho que quer deixar, é isso? Sim, claro. Pronto, e vou dizer que realmente os psicoterapeutas cumprem uma missão muito nobre. Eu Não. próprio, quando era jovem, pensei em tirar o curso de psicologia clínica. Mas por certas vicissitudes da vida não. Pronto, fiquei com o curso geral do liceu, não fui mais adiante. Muito bem, Alberto. Praticamente era isso que eu queria. Muito bem. Muito bem, obrigada. Obrigada pelo seu testemunho. Um breve comentário, Dr. Não, Pedro. Obrigado, eu. Obrigado. De facto, o seu testemunho é importante para percebermos que, perante a violência, perante as agressões, o melhor que nós, vítimas, temos que fazer é afastar-nos. E na violência doméstica, como o que sofreu e tanta gente sofre, o melhor que as pessoas têm que fazer não é tentar recuperar o agressor. Porque na esperança que o agressor mude, que nunca Vai-se muda, ficando vai-se ficando e- cada vez mais agredido e, como este senhor disse, que ainda aguentou um ano, foi-se envolvendo cada vez mais nesta agressividade, E deprimindo, nesta, não é? E nesta sentindo-se humilhação, mal. nesta manipulação emocional, que é, a manipulação emocional é uma forma de violência psicológica terrível, e que agrava cada vez mais e as pessoas mantêm-se naquilo. Como é que se afastam, como o senhor fez? Afastando-se. Fisicamente, tem que haver, não é? Tem que haver, Psicologicamente. certo. Ele afastou-se fisicamente quando saiu de casa e psicologicamente quando encontrou outra pessoa que amava, não é? E que amou, pronto. E esse lá está, a psicoterapia deste senhor foi encontrar outra pessoa para estar com ele, que gostava, e de facto é verdade. Ou seja, a forma como nós psicologicamente nos libertamos dos traumas e dos medos pode ser encontrar situações agradáveis que nos fazem bem. Pronto, e foi o que aconteceu e ainda bem que Sendo aconteceu que assim. há aqui um ponto importante também referido pelo Alberto, que é, de facto, o uso de medicação não ajuda na totalidade. Cumprimentar Luís Galveias da Sertã. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, cumprimentar o seu convidado. Olá, boa tarde. A minha Diga, dúvida Luís, qual é a sua seguinte. dúvida? Eu sofro de uma doença autoimune, que é a doença mista do tecido conjuntivo, e sofro, para além disso, uma depressão. E gostava de saber o que é que eu posso fazer naquelas noites em que eu tomo a medicação para dormir, a minha medicação habitual, e depois, a partir das 5, 6 da manhã, não consigo dormir de todo. E não consegue porquê? Por dores? Quais são os motivos que o fazem não conseguir adormecer ou dormir mais? Não sei, não sei, por simplesmente não consigo dormir. Chega-se àquela hora, o meu organismo não deixa... E a que horas é que se deita? Eu deito-me por volta das 10, 11 horas da noite, é mais ou menos a hora que eu tomo a medicação também. E a sua doença autoimune, em que é que acha que possa contribuir para este problema? Ou pode não ter nada a ver? Acha que não tem nada a ver ou pode ter alguma ligação? O que é que você sente? Não sei, não ando a ser seguido em Coimbra, no Hospital Universitário de Coimbra, ando a ser seguido em psiquiatria... Por causa do sono, por causa do sono, é? Ou por Diga. por causa do sono ou por causa da depressão? Por causa da depressão, sim, e já tive tentativas de suicídio também. E ainda está neste estado deprimido, não é? Sim. Luís, tem que idade, recorde-me? 28 anos. O Luís é muito novo, não é? Claro. Sim.
Ó, Luís. Eu já fui vítima de violência doméstica também da parte do meu pai, em que se eu chegava da escola e muitas vezes tinha as roupas dentro de sacos de lixo e ele dizia-me vai para a rua, não te quero aqui mais. Fui vítima de violência também no trabalho, o que me afetou bastante, já mais recentemente. Fui para o norte, estive numa vida de assaltos, etc. Também não foi muito bom para mim, mas que saí dessa vida sozinho. Entretanto, o meu percurso de vida tem estado mais estável. E, entretanto, sentei-me com uma rapariga que me tentava ajudar e me tentava apoiar, e eu e ela também, que é assim que um casal deve ser, temos de nos apoiar uns aos outros. Mas ainda se sente neste estado de depressão, não é? O meu problema é que eu, a partir das 5, 4 e meia, 5 horas, acordo, não consigo dormir mais Muito nada. bem. Venho para a sala, ouvir televisão, volto Sabe outra que vez para a cama. temos aqui duas questões e que são diferentes, que podem ser diferentes e que têm que ser analisadas. Uma é a depressão. De facto, estes estados deprimidos, esta ideação suicida é horrível. Ainda por cima, para um jovem de 28 anos, tem que procurar mesmo ajuda. A medicação atenua um bocado os sintomas, alivia um bocado os sintomas, mas não resolve os problemas. Porquê é que as pessoas estão deprimidas? Porque de alguma forma não estão a conseguir ultrapassar e gerir estas mágoas, estes traumas que vivemos no passado. E quem vive o que viveu, com as violências todas que assistiu e que foi alvo delas também, muitas vezes sozinho nós não conseguimos ultrapassar estes estados. E quando chegamos ao ponto de ter pensamentos suicidas, esta ideação suicida, quer dizer que afundamos mesmo. E neste momento, quando afundamos mesmo, temos que precisar de ajuda. E ajuda encontra-se na psicoterapia. Porquê? O que é psicoterapia? A psicoterapia é um tratamento que vai ajudar as pessoas, com base na nossa mente, a ultrapassar estes traumas, estas mágoas e gerir estas emoções. Portanto, é de facto a solução. Na questão do sono, o sono, as insónias, o que chamamos de insónias. As insónias são dificuldades que temos em dormir. Há dois tipos de insónias. Aquelas pessoas que dizem que dormem mal, que estão sempre a sonhar bastante, que têm um sono muito leve. Nós chamamos isto de insónias relativas. E temos as insónias absolutas. O que é a insónia absoluta? A insónia absoluta são insónias em que nós não dormimos mesmo. Dentro destas há dois tipos. A insónia de primeiro sono, que são aquelas pessoas que têm uma dificuldade enorme em adormecer, só adormecem lá para as 4 da manhã. E há as insónias do segundo sono, que é as pessoas que até adormecem facilmente, mas acordam muito cedo. Quais são as causas destas insónias? São eventos traumáticos durante o sono. Ou seja, as pessoas que têm ataques de pânico a dormir, que têm terrores noturnos a dormir, podem criar psicologicamente uma aversão a dormir em determinadas horas. Tá? Há pessoas que dizem que, como está-me a dizer, que acorda às 3 da manhã, 4 da manhã e nunca mais dorme. Há outras pessoas que dizem que custa-lhes muito adormecer no horário normal, só dormem mais tarde. Porquê? Porque muitas vezes pode haver traumas associados ao sono, ou seja, às vezes as pessoas acordam em pânico, isto é tão traumatizante, é tão traumático, que muitas vezes a mente humana diz assim, não vais dormir, não vais dormir a determinadas horas porque pode ocorrer um evento traumático. E é quase como se as pessoas àquela hora começassem a ficar alerta por causa de traumas passados. Tanto a depressão como as insónias têm tratamento através da psicoterapia. A psicoterapia vai analisar este padrão de sono, os traumas que teve e ajudá-lo a desbloquear estas emoções. Portanto, procure, por favor, a psicoterapia porque é o tratamento que precisa e é jovem demais para estar a sofrer dessa forma. Portanto, desejamos as melhoras do Luís da Sertã. Vamos cumprimentar de Aveiro Isilda Menezes. Boa tarde. Isilda, precisa desligar o volume do televisor, Isilda. Sim. E só ouvir-nos pelo telefone, está bem, senão? Sim, muito boa Tem que tarde. ser breve, está bem, Isilda? Qual é a sua questão? A minha questão é o seguinte, Isilda, Sim. tem que desligar o volume da televisão. Ouça-me só pelo telefone, está bem? Estamos no limite do nosso tempo. Qual é a sua dúvida? Muito boa tarde. Olá, O boa seguinte tarde. é o seguinte, é que eu sou vítima de violência doméstica e Sim? Isilda, sim, muito boa desligue tarde. a televisão, está bem? Sim, muito Fale boa só tarde. pelo telefone. Estou. Sim, Isilda. É o seguinte, A Isilda é vítima de violência doméstica, percebemos? Sim,
Sim, e estou cá por isso. E não estou a ser apoiada psicologicamente. Sim. Não estou a ser apoiada psicologicamente e precisava de ser muito apoiada, porque eu estou sem a minha mãe e sem o meu pai e precisava ir ao cemitério aos meus pais e não posso ir porque o agressor está à solta. Mas não vive consigo? Ele vive consigo, não? Esse agressor vive consigo ainda ou já não? Não. Eu estou sozinha, estou numa casa alugada por 180 euros e precisava de ir aos meus pais e não consigo porque o agressor está à solta e eu não sei como é que é possível isto. Muito bem, Isilda. Portanto, foi alguém que já... Portanto, a Isilda sente-se ameaçada por uma pessoa que já não vive consigo, não é? Isso. Vamos ouvir aqui a opinião do Dr. Pedro Braz, o que é que poderá fazer? A ajuda psicológica... Também que fosse breve. Nem ajuda psicológica tenho. A ajuda psicológica é importante, mas mais importante é conseguirmos afastar a agressão e o agressor. Por isso as pessoas devem, por todos os meios, procurar junto à polícia, junto da APAV, junto de todas as organizações que as ajudem a fugir ou a evitar a agressão. E claro, a ajuda psicológica para ajudar a pessoa depois a voltar ao bem-estar normal. Mas principal, Muito e bem. neste caso, é conseguir evitar que a outra pessoa a ameace ou a importune. Muito bem, agradecer a sua presença, Dr. Pedro, mais uma Obrigado, vez eu. aqui no consultório. Bom fim de semana aí em casa. Segunda-feira estamos aqui de novo às 15h30. Bom fim de semana.